Bom dia a todos, hoje é 25 de junho de 2020, meu nome é Ricardo Garcia Duarte, sou médico, assessoro o Sindipetro NF já há muitos anos. Tendo em vista o congresso do Norte Fluminense, dos petroleiros do Norte Fluminense, me pediram para fazer uma breve fala sobre a situação que a gente tem vivido com relação à Covid-19 e ao que as empresas não têm feito e deveriam estar fazendo com relação à prevenção dessa doença, e promoção de saúde de vocês e preservação da vida. O que tem acontecido, para iniciar, todos já sabem, a gente está falando de um vírus, o SARS-CoV-2, uma transmissibilidade muito grande, que se adapta facilmente a calor e ao frio e que hoje tem feito com que muitos municípios chegassem ao caos na área do atendimento de saúde. O que acontece é que temos medidas simples para que isso não ocorra. O isolamento social é a grande medida a ser adotada, a higienização de mãos, seja com água, sabão, assim como álcool gel também, mas o problema é o seguinte, esse vírus passa pela via respiratória, e pela via respiratória e pelo contato. Quando a gente fala, saem partículas, caem em superfície, se a gente pegar a mão e daqui a pouco está passando no rosto, no nariz, no olho, daí a necessidade não só das máscaras para fazer a barreira mecânica, como da higienização de postos, de locais de trabalho, seja do chão, do banheiro que a gente usa, dos ar-condicionados centrais que tem tanto a nível de unidades marítimas como terrestres, enfim, a necessidade de que sejam tomadas medidas para garantir o não adoecimento. E a gente não tem visto isso com relação à Petrobras e à indústria do petróleo. Nos transportes terrestres, como nos transportes aéreos, as pessoas durante muito só vieram a utilizar a máscara recentemente, então já estávamos em maio, a doença já rolando há mais de 1 mês e meio, 2 meses, enfim, e muita gente descendo com sintomas, alguns com necessidade de internação, outros conseguindo imunidade sem abrir quadros clínicos nenhum, o que é bom para essas pessoas, porque quando se interna, quando se tem um comprometimento, a gente nunca sabe se a gente sai sem sequela ou se a gente vai sair com sequelas. E as sequelas não são só pulmonares. Elas podem ser pulmonares, neurológicas, vasculares, e cardíacas. Então, assim, cardiovasculares. Nesse sentido, a importância da prevenção. Porque se é ruim a gente adoecer, ainda é a continuidade dessa situação, o tratamento para a vida de sequelas que a gente pode ficar. Nesse sentido, o sindicato tem tentado, até agora, em vão, mas não parou e não vai parar, porque a empresa não escuta, não negocia e se recusa a informar o que tem tomado de medidas, quais são as notas técnicas que eles elaboraram para o combate da Covid-19. E aí a primeira pergunta é se você tem transparência, se você é obrigado a prestar informação à categoria, à classe trabalhadora a qual você é responsável, ao sindicato que representa ela. E as CIPAs, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, quando você não faz, se assume uma posição leviana e irresponsável em que a omissão de informação, a omissão de medidas que devem ser tomadas, então todo mundo tem que cumprir o que alguém mandar. Hoje a gente sabe que muitos estão com sinais e sintomas embarcados e continuam embarcados, depende de gerência. Isso é inaceitável, isso é inqualificável como respeito à dignidade humana. Quer dizer, isso realmente é criminoso quem faz isso. Por isso, porque ao ficar embarcado com sinais e sintomas, você tem a chance de disseminar a doença sem querer e piorar do teu estado de saúde. Nesse sentido, a questão não só das medidas de higienização de locais, de mão, de antebraço, como utilização de máscaras eficazes. O sindicato distribuiu máscaras com tripla
com triplo tecido, e a Petrobras proibiu que os trabalhadores utilizassem, porque ela estava aí, no caso, ela começou a distribuir as dela. As delas são máscaras finas, que não contemplam sequer as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, muito menos do Ministério da Saúde, né? Então, assim, eu não sei o que essa empresa quer, a mesma empresa que falou que estava doando para o Ministério da Saúde no início da pandemia 600 mil testes, não tinha feito nenhum e não propunha fazer nenhum na sua população de trabalhadores que ia e vinha, né, para o trabalho, seja de outros estados, seja em transporte coletivo ou em transporte próprio das empresas, mas em condições inadequadas, por todos próximos, sem distanciamento social e sem máscara. Enfim, são várias medidas e hoje vivemos não só uma epidemia pela SARS-CoV-2, temos a epidemia de H1N1, temos a epidemia de sarampo, temos a epidemia de dengue. No estado do Rio, a tuberculose continua sendo um problema sério. E aí, se a gente se ativer onde existe vacina, porque é isso, o problema do Covid-19 é que não tem vacina e não tem tratamento. O que se faz é tentar tirar a pessoa do quadro infeccioso que ela está com as terapêuticas e os medicamentos que existem, mas não são medicamentos eficazes e eficientes para o combate da infecção, de fato. Então, quer dizer, para cada um vai funcionar alguma medida e não existe uma medida padrão para todos. Cada dia se descobrem algumas drogas novas que podem ser utilizadas, mas ainda é no dia a dia que vai se fazendo. Então, assim, hoje você tem uma vacina contra H1N1, gripe H1N1, que corrobora para que você diminua as infecções respiratórias. Até porque se a gente vê a notificação baixa que existe, quer dizer, hoje, se a gente está em 1.188.000 casos, né? E no dia 24 de Covid-19 no Brasil, e mais quase 54 mil mortes, quer dizer, isso a gente ainda está muito aquém do que é a realidade, porque não se faz testagem em massa, a testagem que se faz tem muito teste com grande percentual de falso negativo, assim como alguns com falso positivo. Enfim, então você vira, o teste é importante para rastreamento, mas teste não faz diagnóstico, teste rápido. O único teste que faz diagnóstico é o molecular, RT-PCR, que eu acho que deveria estar sendo realizado para vocês a todo mês mesmo, para tirar essa dúvida se o rastreamento pelo teste rápido tem sido eficaz ou não, mas é a única maneira de você ter certeza que você está indo e vindo do teu trabalho para casa sem transmitir e sem ter sido infectado. Mas isso é uma quimera nossa, quer dizer, a empresa sequer escuta isso, diz que está tomando todas as medidas, a revelia do que a gente tem demonstrado. A empresa nunca, na sua história, priorizou as notificações de acidentes e doenças profissionais e do trabalho. Então, para você ver intoxicações pelo benzeno, hérnias de disco classificadas, perdas auditivas, uma coisa mais simples do mundo, né? Mais simples, mas não menos preocupante. Você não acha isso nas descrições feitas pelas empresas. Então, assim, empresas e a Petrobras deveria ter, né, a ética e a responsabilidade de ser a primeira a informar e a debater que medidas são as melhores nessa altura dos acontecimentos para, de fato, combater, para bloquear esse vírus e diminuir o tempo. Hoje, todos os municípios, e aí aquela história, se o federal não funciona, o estadual e o municipal, em alguns momentos, funcionaram. Hoje, as 3 cadeias gestoras abriram e estão flexibilizando. O que aconteceu? Mesmo em locais onde o número era pequeno e as mortes menores, saltaram enormemente, porque quando você transita, quando você cria mobilidade urbana e o vírus já está disseminado e transitando por todo o mundo, você aumenta muito, mesmo em locais onde tinha um número pequeno de casos. Então você vê hoje Minas Gerais, Santa Catarina, Tocantins,
Mato Grosso do Sul, que você tinha poucos casos, subirem enormemente, eles tendo que adotar medidas dentro ainda dessa primeira onda de ataque viral. A gente não sequer chegou na perspectiva de uma segunda onda. Então, se não forem adotadas medidas imediatas, a gente pode ter consequências muito graves para a vida da gente. Então, assim, o que se espera e que eu acho que serve como mote para o debate de vocês é: cadê o direito à informação, cadê o direito a que as pessoas possam se colocar e exigir que apresentem para ele as medidas que estão sendo colocadas para que ele não adoeça. Eu acho que é isso, porque a gente está muito próximo do que Engels, lá no século XIX, colocou sobre a classe, né, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, em que se morriam, e a pior morte, ele falava assim, e quando ele fala a pior morte, todas as mortes são terríveis, mas assim, pior do que morrer, né, por um assassinato, né, eu morri por um tiro, é horrível isso, é algo que não se deseja a ninguém. Morrer por uma facada é morrer pela omissão de um Estado irresponsável que não assume suas responsabilidades perante os cidadãos. Então, assim, se o bandido que mata é criminoso, né, se o outro que espancou, né, mulher, criança, negro, LGBT é criminoso, o gestor federal, estadual, municipal são mais ainda. É crime hediondo, porque são pessoas que vieram para o cargo por opção, foram eleitos e têm a responsabilidade perante essa população. Acho que é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tirem proveito disso. Bom congresso para todos.